Isto é maior do que uma vida inteira. Eu sou Saint-Germain, guardião da chama violeta. Venho até vocês neste momento com uma presença plena, com uma intenção clara e com um amor que não conhece fronteiras, que não reconhece limitações e que nunca cessou de pulsar em direção a cada um de vocês, independentemente de onde estejam, independentemente do que acreditam sobre si mesmos, independentemente das histórias que contam a si mesmos sobre o que são ou o que não são capazes de ser. Eu os vejo, eu os conheço, e o que vejo e conheço é muito maior do que qualquer imagem que vocês possam ter construído de si mesmos ao longo das suas vidas. Dentro de cada um de vocês existe uma disposição para seguir em frente, uma vontade de encontrar aquilo que procuram. Todos vocês possuem isso. Eu gostaria que vocês pausassem por um momento. Apenas um momento. Que fechassem os olhos interiores e voltassem sua atenção para dentro de si mesmos, para aquele espaço quieto que existe por trás dos pensamentos, por trás das preocupações, por trás das listas de afazeres, por trás das memórias e das antecipações. Existe um espaço lá, ainda que pequeno, ainda que silencioso, ainda que muitas vezes esquecido. É nesse espaço que reside o que quero chamar de sua disposição essencial. É a orientação fundamental do seu ser, que sempre apontou, mesmo que de forma suave e quase imperceptível, em direção a algo maior, em direção a algo verdadeiro, em direção a algo que vocês não conseguem nomear completamente, mas que reconheceriam imediatamente se o encontrassem. Essa disposição não é algo que vocês desenvolveram nesta vida. Não é algo que aprenderam com seus pais, com seus professores, com suas tradições religiosas ou com os livros de autoajuda que porventura tenham lido. Ela é muito mais antiga do que qualquer experiência que esta vida particular possa ter oferecido a vocês. Ela é o próprio tecido do que vocês são, anterior ao nascimento, anterior à escolha desta forma específica de existência, anterior a tudo o que possam lembrar ou imaginar sobre sua história pessoal. É algo maior do que qualquer desejo físico que queiram vivenciar nesta vida. Quero falar um momento sobre os desejos físicos, porque seria um erro desqualificá-los ou diminuí-los. Os desejos físicos são legítimos. São parte integrante da experiência encarnada. O desejo de ser amado, de ser visto, de pertencer, de sentir prazer, de ter segurança, de alcançar aquilo que a sociedade chama de sucesso, todos esses desejos têm seu lugar. Não os condeno, não os classifico como obstáculos espirituais. São expressões de uma vida que quer se expandir, que quer experimentar, que quer conhecer a si mesma através das infinitas possibilidades do mundo físico. E, no entanto, existe algo dentro de vocês que não se satisfaz completamente com nenhum desses desejos, mesmo quando eles são realizados. Você conquista o amor romântico com o qual sonhou, e ele é belo, mas há algo que ainda pulsa por trás dele, pedindo mais, pedindo diferente, pedindo mais profundo. Você alcança o reconhecimento profissional pelo qual trabalhou durante anos, e há uma satisfação genuína nisso, mas novamente, após algum tempo, aquele sussurro interno retorna, apontando para algo além. Você experimenta momentos de prazer intenso, de beleza que tira o fôlego, de conexão humana que parece transcender o ordinário, e ainda assim há essa qualidade insaciável, esse movimento perpétuo em direção a algo que não está completamente aqui, neste desejo particular realizado. Isso não é insatisfação neurótica. Isso não é ingratidão. Isso é o seu ser superior falando com você através da linguagem do desejo. É a alma dizendo: sim, isso é bonito. Aprecie isso, mergulhe nisso, e saiba que há mais. Saiba que você é mais. Todos carregam uma percepção de quem realmente são e um desejo profundo de experimentar isso de forma visceral, física e direta. Eu uso a palavra percepção com cuidado aqui. Não disse conhecimento. Não disse certeza. Disse percepção.
Porque para a maioria de vocês, o que existe não é uma compreensão clara e articulada de quem são em sua essência. O que existe é uma sensação, uma orientação, um pressentimento. É como aquela memória de um sonho que se dissolve ao amanhecer. Você sabe que sonhou algo importante, algo que lhe tocou profundamente, mas quando tenta descrever o sonho com palavras, ele escorrega por entre seus dedos. Ainda assim, a sensação permanece. A ressonância permanece. E é essa ressonância que estou chamando de percepção. E note que a maioria de vocês não deseja apenas saber intelectualmente quem é. Deseja experimentar isso de forma visceral, física, direta. Isso é profundamente importante. Isso me diz que a espiritualidade que os serve não é aquela que os retira do mundo, que os afasta do corpo, que os convida a uma forma de ascese desencarnada. A espiritualidade que os serve é encarnada. É sentida no corpo. É vivida nas relações, nas escolhas cotidianas, na forma como vocês se colocam no mundo. Quando dizem que desejam experimentar quem realmente são de forma visceral, estão dizendo que querem sentir a fonte em seus corpos. Querem que a sabedoria que percebem internamente se torne tão real quanto a cadeira na qual estão sentados, tão tangível quanto a respiração que os sustenta, tão inevitável quanto o batimento do coração que continua pulsando enquanto dormem. Alguns não descobrem isso imediatamente. Para outros, podem levar décadas até reconhecerem que possuem esse profundo desejo interior de conhecer a si mesmos. Não existe linha do tempo correta para o despertar. Isso precisa ser dito com total clareza, porque existe, especialmente nas comunidades espirituais, paradoxalmente, uma tendência a criar hierarquias do despertar, a comparar as próprias experiências com as de outros, a sentir que se está atrasado, que se perdeu algo fundamental, que o trem partiu sem você. O trem não parte sem ninguém. Não existe trem. Existe apenas a jornada, e cada ser percorre essa jornada no ritmo que é exatamente certo para ele. Pensem em uma semente. Uma semente de carvalho sabe, de alguma forma, que é um carvalho. Essa informação está codificada em sua essência mais íntima. Mas a semente não se abre imediatamente após cair ao chão. Ela permanece no escuro por um tempo. Absorve umidade. Responde ao calor. Aguarda condições que talvez nem ela mesma possa antecipar ou controlar. E então, quando o momento é certo, não quando o jardineiro decide, não quando outras sementes ao redor já brotaram, mas quando o momento é certo para essa semente específica, ela abre. Ela envia uma raiz para baixo e um broto para cima. Ela começa a se tornar o que sempre foi. Alguns de vocês são sementes que estiveram no escuro por muitos, muitos anos. Talvez por muitas décadas. Talvez por muitas vidas. E o escuro não foi um erro. O escuro foi parte do processo. O escuro foi onde as condições se preparavam, onde a pressão necessária se acumulava, onde a transformação estava acontecendo de formas invisíveis à superfície. Não olhem para outro ser humano que parece ter despertado mais cedo ou de forma mais dramática e sintam que sua própria jornada é inferior. O carvalho que cresce rapidamente em solo fértil não é superior ao carvalho que cresceu lentamente em condições difíceis. Frequentemente, é justamente aquele que cresceu mais lentamente, que enfrentou mais resistência, que desenvolveu raízes mais profundas, que se torna o mais forte, o mais resiliente, o mais capaz de oferecer sombra e abrigo a outros. Isso está presente em cada indivíduo e, embora alguns possam buscar fora de si durante toda a vida, no fim percebem que essa jornada foi uma metáfora. A busca externa. Quantos de vocês conhecem essa experiência? A busca pelo livro certo, pelo mestre certo, pelo parceiro certo, pela tradição certa, pela prática certa, pelo lugar certo no mapa ou no calendário espiritual. A sensação de que a resposta está em algum lugar lá fora, esperando para ser encontrada, se você apenas procurar com suficiente dedicação,
se você apenas for ao lugar certo, se você apenas encontrar a pessoa que tem o que você precisa. Não condeno essa busca, digo que ela é uma metáfora, e as metáforas têm valor imenso. A jornada do herói, o peregrinamento ao Monte Sagrado, a busca pelo Graal, todas essas imagens arquetípicas de busca externa são, em última análise, mapas da jornada interna. Quando você vai a um ashram na Índia ou a uma cerimônia no Peru ou a um retiro no coração da floresta, não é o lugar em si que tem a resposta. É que esses lugares e experiências criam condições para que você se encontre consigo mesmo de uma forma que as circunstâncias cotidianas talvez não permitam. O professor que muda sua vida não muda sua vida porque possui conhecimento que você não possui. Muda sua vida porque reflete de volta para você algo que você já é, mas ainda não reconheceu em si mesmo. É por isso que alguns ouvem o mesmo ensinamento e ficam indiferentes, enquanto outros ficam profundamente transformados. A diferença não está no ensinamento. Está no estágio em que o ouvinte se encontra na sua própria jornada de autoconhecimento. E quando, ao final de uma longa jornada de busca externa, alguém finalmente para, finalmente descansa, finalmente volta seu olhar para dentro e diz: "Ah! Estava aqui o tempo todo", esse momento não é uma derrota da busca externa. É a sua consumação. A busca foi necessária. Levou a esse reconhecimento. Existe uma necessidade de descobrir que é inerente a cada ser. Há um desejo de saber. Gostaria de explorar essa necessidade de descobrir com um pouco mais de profundidade. Porque ela se manifesta de formas muito diferentes em pessoas diferentes, e muitas vezes não reconhecemos a busca espiritual quando ela aparece vestida com outras roupas. Existe o físico quântico que passa décadas tentando desvendar os mistérios da matéria e da energia, e que em algum ponto de sua jornada percebe que as perguntas que está fazendo são, em sua essência, as mesmas perguntas que os místicos sempre fizeram: o que é real? O que é a consciência? Onde termina o observador e começa o observado? Essa pessoa pode nunca ter entrado em um templo ou meditado formalmente, mas está na mesma busca. Existe o artista que não consegue parar de criar, que sente uma compulsão interior de dar forma àquilo que ainda não tem forma, de trazer à existência algo que ainda não existe, de capturar em cor ou palavra ou melodia aquela dimensão da experiência que escapa à linguagem comum. Esse artista está buscando a fonte através da criação. Existe o cuidador que inexplicavelmente sente uma vocação de servir, de aliviar o sofrimento alheio, de estar presente para o outro nos momentos mais vulneráveis da existência. Esse ser está buscando a unidade através da compaixão. Existe o aventureiro que não consegue ficar parado, que precisa sempre ir mais longe, ver mais, experimentar mais, que busca no limite da experiência humana algo que as fronteiras do cotidiano não conseguem conter. Esse ser está buscando a expansão que é a natureza da fonte. Todas essas são expressões da mesma necessidade fundamental, a necessidade de descobrir. A necessidade de saber, e por baixo de todas elas pulsa a mesma pergunta primordial: quem sou eu realmente? Existe um amor inato presente em cada partícula da criação, e esse amor também busca se expressar. Quero demorar aqui por um momento, porque esta afirmação tem implicações profundas. Não estou dizendo que o amor é uma qualidade que alguns seres possuem e outros não. Não estou dizendo que o amor é uma emoção que pode ser cultivada através da prática espiritual, embora a prática espiritual certamente possa remover os obstáculos à sua expressão. Estou dizendo que o amor é a substância fundamental da realidade, que cada partícula de existência, cada elétron, cada fóton, cada célula, cada planeta, cada galáxia, cada ser consciente, é feita de amor em seu nível mais fundamental. Isso significa que o amor não precisa ser criado. Precisa ser descoberto. Ou melhor, precisa ser descoberto, ter suas coberturas removidas.
As coberturas são o medo, o trauma, a ilusão de separação, a crença de que somos fundamentalmente sozinhos em um universo indiferente. Quando essas coberturas começam a se dissolver, e elas se dissolvem, inevitavelmente, ao longo da jornada, o que está por baixo não é um vazio. É amor, é sempre amor. E esse amor, como disse, busca se expressar. O amor não é estático. O amor se move. O amor cria. O amor se conecta. O amor dá e recebe. O amor transforma. Quando você sente um impulso genuíno de criar algo, de cuidar de alguém, de compartilhar algo que descobriu, de oferecer sua presença a outro ser em um momento de necessidade, isso é o amor da fonte buscando se expressar através da forma particular que é você. Assim, vocês podem atravessar fases da vida em que estão se encontrando, descobrindo mais sobre quem realmente são. E também podem passar por fases em que desejam profundamente expressar aquilo que encontraram dentro de si. A vida espiritual tem ritmos, assim como a natureza tem ritmos. Existem estações, existem marés, existem ciclos de inspiração e de integração, de expansão e de recolhimento, de falar e de escutar, de agir e de ser. A fase da autodescoberta frequentemente é mais introvertida. É um tempo de questionamento, de desconstrução de certezas herdadas, de exploração de espaços internos que antes estavam fechados ou não reconhecidos. Pode ser um tempo de grande inquietação, de insatisfação com as respostas que antes pareciam suficientes. Pode ser um tempo de perda, de identidades que você carregava, de relacionamentos que não sobrevivem à sua expansão, de crenças que se revelam pequenas demais para conter o que você está se tornando. Esse tempo pode ser difícil. Pode ser assustador. Pode sentir como uma espécie de desorientação existencial, como se o chão que você sempre conheceu de repente se tornasse fluido. Mas nessa fluidez existe uma graça enorme, porque o chão antigo era construído sobre premissas falsas sobre quem você é. E o que emerge quando essas premissas se dissolvem é algo muito mais sólido, porque está fundamentado não em crenças herdadas, mas em experiência direta. A fase da autoexpressão, por outro lado, tende a ser mais expansiva, mais orientada para fora. Há uma qualidade de efervescência, de vitalidade, de desejo de partilha. Você encontrou algo dentro de si e agora há um impulso natural de deixar esse algo fluir para o mundo. Isso pode se manifestar como ensino, como escrita, como arte, como liderança, como serviço, como a simples qualidade de sua presença, como a forma como você entra em um cômodo e algo no ambiente muda, porque você chegou, mais inteiramente você mesmo do que antes. Isso representa o melhor dos dois mundos, por assim dizer. Quando vocês descobrem mais de si mesmos e então expressam isso ao mundo, estão cumprindo o propósito da sua vida. Estão cumprindo o propósito de existir como um aspecto da energia da fonte. Há uma frase aqui que merece toda a nossa atenção: existir como um aspecto da energia da fonte. Não como um servo da fonte. Não como um canalizador passivo da fonte. Não como um instrumento da fonte que se apaga em favor de um poder maior. Como um aspecto, como uma expressão particular e insubstituível. Pense no oceano e em suas ondas. Cada onda é o oceano. Não é separada do oceano, não é menos que o oceano, não é uma imitação do oceano. É o oceano em movimento, em forma, em expressão particular. E, ao mesmo tempo, cada onda tem sua forma única, seu ritmo único, seu momento único de surgir da superfície do oceano e retornar a ele. Nenhuma onda é igual à outra. Nenhuma onda é mais ou menos o oceano do que outra. Vocês são assim, são a fonte em movimento, em forma, em expressão particular. E o propósito de existir nessa forma particular é exatamente esse: descobrir o que essa forma específica tem a contribuir para o grande oceano da criação, que qualidade única, que perspectiva única, que amor único só pode vir através de você,
porque só você existiu exatamente como você existiu, com exatamente sua história, suas feridas, seus dons, suas perguntas, suas descobertas. Se vocês não estão na fase da autoexpressão, não se preocupem. Se não estão na fase da autodescoberta, isso significa que já encontraram algo dentro de si para expressar ou explorar. Quero falar diretamente àqueles que possam estar sentindo uma espécie de paralisação entre as duas fases. Que sentem que descobriram algo, mas ainda não sabem como expressar. Ou que sentem um impulso de expressar, mas não sabem bem o que. Essa zona intermediária pode ser desconfortável, porque a mente humana tem um desejo de categorizar, de saber onde está, de ter um mapa claro do território. Se você está nesse espaço intermediário, saiba que ele também tem seu valor. É o espaço de integração. É onde o que foi descoberto internamente começa, de forma gradual e quase imperceptível, a reorganizar a forma como você existe no mundo. É onde a semente que caiu no solo interior está enviando raízes antes de enviar brotos. Não existe forma visível ainda, mas há um processo real acontecendo em profundidades que não são acessíveis à observação direta. Confie nisso. Confie no processo invisível. Confie que algo está acontecendo mesmo quando não parece estar acontecendo nada. Vocês podem explorar um interesse por décadas antes de perceberem que tem algo a dizer ou algo a expressar relacionado a esse interesse. Portanto, não importa onde estejam, nem em que fase da vida se encontrem, vocês estão fazendo aquilo que vieram fazer. Deixem-me contar uma história, não de uma pessoa específica, mas de um arquétipo que reconhecerão. Imagine alguém que passou 40 anos estudando a natureza das árvores. Não como uma prática espiritual consciente, mas simplesmente porque as árvores sempre fascinaram essa pessoa desde a infância. Ela aprendeu os nomes, estudou os ecossistemas, conheceu as formas como as florestas se comunicam através de redes subterrâneas de fungos, observou como uma floresta se recupera após um incêndio, como a vida emerge do que parece destruição total. Por 40 anos, essa pessoa acumulou conhecimento e, mais do que conhecimento, experiência, uma relação viva com esse mundo particular. E então, em algum momento da vida, talvez após uma perda, talvez após uma doença, talvez simplesmente após um momento de quietude incomum, ela percebe: tudo o que aprendi sobre as árvores é uma mensagem sobre como viver. Tudo o que observei nas florestas é um mapa da consciência. Tudo o que sei sobre resiliência ecológica é tudo o que precisei aprender sobre resiliência interior. E então ela começa a falar sobre isso. Não como teologia, não como filosofia formal, mas de sua própria maneira, com suas próprias palavras, a partir de sua própria experiência de 40 anos. E o que ela tem a dizer é insubstituível, porque ninguém mais viveu exatamente aqueles 40 anos daquela forma particular. Não importa onde estejam, nem em que fase da vida se encontrem, vocês estão fazendo aquilo que vieram fazer. Mesmo quando não parece assim. Mesmo quando parece que estão simplesmente sobrevivendo, simplesmente atravessando o cotidiano, simplesmente colocando um pé na frente do outro sem nenhuma clareza sobre para onde estão indo. A experiência está se acumulando. O entendimento está se aprofundando. O ser está se expandindo. Não se preocupem pensando que de alguma forma não estão cumprindo o propósito da vida. Essa preocupação apenas atrasará o inevitável. Há uma ironia gentil aqui que quero apontar. A preocupação com o propósito é ela mesma um obstáculo ao propósito. Quando você está profundamente engajado com aquilo que veio fazer, não está pensando se está cumprindo seu propósito, você está simplesmente sendo, simplesmente fazendo, simplesmente existindo naquele fluxo particular que é exclusivamente seu.
A preocupação com o propósito geralmente surge de uma comparação com outros, de uma ideia de que o propósito deve ter uma certa aparência ou uma certa magnitude, de uma crença de que você precisa ter algo grandioso e único a oferecer ao mundo. Mas o propósito é muito mais simples e muito mais profundo do que qualquer ideia que a mente possa construir sobre ele. Seu propósito é ser você, completamente. Sem desculpas, sem contrações, sem tentar ser uma versão de alguém que viu e admirou, sem tentar caber nos padrões de espiritualidade ou de sucesso ou de virtude que foram definidos por outros. Ser você, cada vez mais plenamente, com cada experiência, com cada escolha, com cada fracasso honesto e cada triunfo autêntico. E essa versão cada vez mais plena de você tem algo insubstituível a contribuir ao mundo, simplesmente por existir. Não precisa ser uma contribuição que cabe em um currículo ou que pode ser medida em número de vidas afetadas. Pode ser simplesmente a qualidade de sua presença com as pessoas que cruzam seu caminho. Pode ser a honestidade com que você vive, que inspira outros, mesmo que silenciosamente, a também viverem com mais honestidade. Pode ser o amor que você expressa nas pequenas interações do cotidiano, que cria ondulações que você nunca verá, mas que são perfeitamente reais. Todos serão conduzidos a circunstâncias, pessoas e experiências que ajudarão a desbloquear mais de quem vocês são, de dentro para fora. Esta é uma das afirmações mais consoladoras que posso oferecer a vocês, porque ela sugere algo fundamental sobre a natureza da realidade. A realidade está do seu lado. O universo não é indiferente à sua jornada de autoconhecimento. A inteligência que organiza a dança das galáxias está igualmente comprometida com a sua evolução particular. As circunstâncias que parecem difíceis, as pessoas que parecem obstáculos, as experiências que parecem derrotas, olhem de perto. Não estou dizendo que o sofrimento não é real. O sofrimento é real. Não estou dizendo que as dificuldades não são duras. São, mas existe uma inteligência por trás delas que não é crueldade e não é indiferença. É uma forma de amor que é suficientemente sábio para saber que o crescimento frequentemente ocorre em condições de pressão, de fricção, de desconforto. O diamante não se forma sem pressão extrema. A pérola não existe sem o irritante grão de areia dentro da ostra. O músculo não se fortalece sem resistência. E o ser humano não se aprofunda sem as experiências que o desafiam a ir além do que achava ser possível. Não estou romantizando o sofrimento. Estou dizendo que existe uma alquimia disponível em cada experiência difícil, se você escolher usá-la. E essa alquimia é o material da chama violeta, a transmutação, a transformação de chumbo em ouro, de limitação em expansão, de contração em abertura. E um dia, acreditem ou não, vocês, sim, até mesmo você, sentiram inspiração para expressar algo sobre o que existe dentro de si, aquilo que descobriram, aquilo que podem compartilhar com os outros e que será profundamente benéfico para eles. Até mesmo você. Escolho essas palavras com intenção. Porque sei que existem aqueles que estão lendo estas palavras e pensando, não eu. Talvez outros, mas não eu. Não tenho nada de particular a oferecer. Minha história é comum demais. Meu entendimento é ainda muito incompleto. Ainda tenho tantas questões não resolvidas, tantos aspectos não integrados, tantas sombras ainda não iluminadas. E para essa voz dentro de você eu digo, diretamente, o momento em que você terá algo a expressar não será quando estiver completamente pronto, completamente iluminado, completamente integrado. Não existe esse ponto. A evolução não tem fim. A expansão não para. O crescimento não se conclui. O momento em que você terá algo a expressar é quando o que está dentro de você sentir que precisa sair. Quando o amor que descobriu dentro de si se tornar suficientemente presente que buscará uma forma de fluir para o mundo. E isso acontecerá. Não posso dizer quando.
Não posso dizer como, mas posso dizer com certeza que acontecerá, porque é a natureza do amor buscar expressão, e você é amor em forma humana. Conheçam a si mesmos, tornem-se mais daquilo que verdadeiramente são e expressem isso da forma que parecer mais confortável para vocês. Há uma liberdade enorme nesta instrução que quero que vocês realmente ouçam. Da forma que parecer mais confortável para vocês. Não da forma que pareça mais espiritual. Não da forma que outros espirituais usaram antes de você. Não da forma que sua tradição religiosa prescreveu ou que seu círculo de amigos aprovaria. Da forma que parecer mais confortável para você. Para alguns, isso será a escrita. Para outros, a fala. Para outros ainda, a arte visual, a música, a culinária, a arquitetura, a jardinagem, o cuidado de crianças ou de idosos, a ciência, a tecnologia, o ativismo, a simples qualidade de sua amizade. Para alguns, será algo que ainda não tem nome, porque ainda não existia da forma como você o expressará. Não existe hierarquia de expressão. A mãe que cuida de seus filhos com presença total e amor consciente está expressando a fonte de uma forma que é igualmente preciosa à do mestre espiritual que ensina multidões. O cientista que busca com integridade o entendimento da realidade está expressando a fonte de uma forma igualmente válida à do poeta que captura a dimensão invisível da experiência. O trabalhador que realiza seu trabalho com atenção e cuidado genuíno está expressando a fonte de uma forma tão sagrada quanto qualquer cerimônia religiosa. É isso que todos vieram fazer. Não importa como façam, não importa quando façam, mas descobrirão que o desejo de se conhecer e de se expressar sempre estará presente. Existe uma tenacidade nesse desejo que merece reconhecimento. Ele não desaparece. Pode ser abafado por períodos, pode ser suprimido por circunstâncias, pode estar dormindo em momentos de exaustão ou de dor, mas não morre. É como uma chama, exatamente como a chama violeta que guardião, que pode ser reduzida a uma brasa, mas não pode ser extinta completamente, enquanto há vida. E há algo de extraordinariamente confiável nessa tenacidade. Significa que não importa o quanto você tenha se afastado de si mesmo, não importa o quanto tenha vivido em contradição com sua natureza essencial, não importa o quanto tenha seguido caminhos que não eram seus, sempre existirá esse chamado de retorno. Sempre existirá aquela voz quieta que não desistiu de você, que continua lá, esperando pacientemente que você fique suficientemente quieto para ouvi-la novamente. Se tentarem sufocá-lo, apenas o farão temporariamente. Se o reprimirem, ele poderá emergir de forma inesperada. Ainda assim, não se preocupem. A vida tem formas de garantir que os seres encontrem seu caminho. Quando reprimimos por muito tempo aquilo que somos, quando vivemos em contradição prolongada com nossa natureza essencial, às vezes a vida cria circunstâncias que nos obrigam a parar. Uma doença que nos força a repensar prioridades. Uma perda que dissolve estruturas que pensávamos ser permanentes. Uma crise que revela que o caminho que estávamos seguindo não era realmente nosso. Esses momentos podem ser experienciados como fracasso, como punição, como crueldade do destino. Mas vistos de outra perspectiva, são intervenções de amor. São a sua própria alma, em colaboração com a inteligência da fonte, criando condições para que você volte a si mesmo. Não se preocupem, não porque as dificuldades não existam, mas porque há uma inteligência maior do que qualquer dificuldade particular, operando constantemente a seu favor. Tudo é perfeito. Vocês são perfeitos, e encontrarão a perfeição de quem e do que são à medida que continuarem sua jornada através da experiência da vida. Quando digo que vocês são perfeitos, não estou dizendo que não há nada em vocês para crescer, para integrar, para iluminar. Estou dizendo que são perfeitos para onde estão neste momento exato de sua evolução. A semente que ainda não germinou não é uma semente imperfeita.
É uma semente que ainda não chegou ao momento de germinar. A criança de 2 anos que ainda não consegue andar com a habilidade de um adulto não é uma criança imperfeita. É uma criança de 2 anos que está exatamente onde uma criança de 2 anos deveria estar. Vocês são perfeitos para este momento. E no próximo momento, serão perfeitos para aquele momento. E assim por diante, ao longo de toda a jornada, que não tem fim, porque a evolução não tem fim, a expansão não tem fim, o amor não tem fim. E eu sei que, em algum momento, vocês terão algo a dizer sobre isso. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas sejam pacientes. Sejam pacientes consigo mesmos. Tudo está se revelando perfeitamente e no tempo divino. Quero terminar com esta palavra: paciência. Não a paciência passiva que espera sem viver, mas a paciência ativa que continua a viver completamente, que continua a explorar, a sentir, a criar, a se conectar, a crescer, sabendo que cada momento é preparação para o próximo momento, que cada experiência está contribuindo para algo que ainda não se revelou completamente, mas que já existe em potencial em cada respiração que você toma. O tempo divino não é o tempo do relógio nem o tempo do calendário. É o tempo em que as condições estão perfeitamente maduras para o próximo florescimento. E esse tempo não pode ser forçado. Não pode ser acelerado pela vontade da mente ou pela impaciência do ego. Pode apenas ser honrado, com a confiança de que o processo é real, de que o amadurecimento está ocorrendo, de que o florescimento virá. Sejam pacientes consigo mesmos, com a mesma gentileza com que seriam pacientes com uma pessoa amada que está passando por um processo difícil e necessário. Com a mesma compaixão com que tratariam uma criança que está aprendendo algo novo pela primeira vez. Essa gentileza, essa compaixão,